Olá, turma, tudo bom com vocês? Meu nome é Quitéria e eu sou a professora de vocês de História. É com imenso prazer que eu estou ensinando a essa turma o sexto ano D e espero que possamos, ao longo desse ano, que vocês possam ter um rendimento muito positivo, tá? E concluírem aí o sexto ano de uma forma muito positiva, tá certo? Então, o que eu puder fazer enquanto professora e educadora, assim eu vou fazer. Porque eu não sou só uma mera transmissora de conhecimentos, tá? Eu também gosto e tenho o papel de humanizar aí o ser humano e você enquanto aluno, tá certo? Então, no momento nós estamos vivendo aí numa pandemia, teremos as nossas aulas no momento online, tá? Que são as aulas remotas, mas eu tenho muita fé em Deus, né? Que nós iremos nos retornar, talvez não demore muito, né? Isso eu tenho fé em Deus, tá certo? E a gente possa, assim, estar com esse contato presencial que é tão gostoso em sala de aula, né? A gente trocar ideias, tá? Trocar conhecimento, isso é muito importante para o nosso crescimento, tá certo? Tá bom? Nós teremos aí as nossas aulas, as 2 aulas semanais, na sexta-feira, na terceira e na última aula, tá ok? Tá bom? E nós teremos aí inicialmente o vídeo, depois a nossa anotação, tá? Que vocês vão ler atenciosamente, depois o exercício que eu irei passar. Hoje será um exercício pequeno, tá bom? E vamos à nossa aula de hoje de história, tá? Vamos começar falando sobre o que é história. O tema do conteúdo de hoje é história e o tempo, tá? Mas vamos falar aí a respeito da história, tá bom? E o que é história? História é a ciência que estuda as transformações humanas ao longo do tempo, tá certo? Aí você vai dizer assim, professora, e por que estudar história? Ela serve para quê? Ela serve como instrumento de mudança, porque a partir do momento que você, enquanto cidadão, você conhece o seu passado, conhece a história da humanidade em si, você passa a conhecer, você passa a compreender, tá? Aí você começa a entender o seu presente, tá? E tendo esse instrumento em mãos, que é o conhecimento, você pode até mudar o seu futuro. Não é verdade, minha gente? Pois é. A história ela tem uma relação direta com o homem em seu tempo. Ela investiga o que os homens fizeram, pensaram enquanto seres sociais. Então podemos aí chamar os cientistas que estudam a história de historiadores. Eles são investigadores, eles utilizam diversas formas em termos de fontes para que eles possam entender e compreender o passado. Então vai existir aí, gente, 2 formas. Vamos chamar de fontes históricas, tá? E vamos dividir ela em 2 etapas, vamos falar assim, tá? De fontes escritas e não escritas, tá? São essas fontes que serão utilizadas pelo historiador para que ele possa investigar o passado, tá certo? Então ele vai utilizar, vamos ver as fontes escritas. Quais são as fontes escritas das quais eles vão estudar e analisar, tá? A história. Então eles vão utilizar das fontes escritas, vocês vão poder utilizar para investigar, tá? As cartas. Eles vão poder usar registro de nascimento ou de óbito, tá certo? Eles vão se utilizar de livros, fontes escritas, livros. Eles poderão utilizar jornais, revistas e outros mais, e outras fontes escritas, tá? Para que eles possam investigar esse passado.
da nossa querida humanidade. Aí você vai dizer assim, professor, eles só vão utilizar as fontes escritas? Não, eles poderão também utilizar as fontes não escritas. Ou seja, eles poderão se utilizar de objetos para estudo. Isso pode ser um vaso de cerâmica, isso pode ser pratos de cerâmica, pode ser vestimentas, tá? Do passado, lá atrás, tá certo? Então eles também poderão utilizar para estudo fotografias, pinturas em telas. Eu até vou mostrar para vocês. Um exemplo de tela. A minha tela, vou mostrar para vocês uma tela que eu pintei, tá? Porque eu gosto também muito de pintar em telas. Eu vou pintar para vocês, olha, que interessante, que é a minha rua, tá? Essa tela eu pintei em homenagem à minha família, tá bom? Em homenagem a meus pais. Então o objetivo da minha tela foi retratar a minha rua. Então, coincidentemente, eu acho interessante porque ela vai ficar enquanto registro, né? Lá mais na frente, alguma pessoa, alguém, né, que quiser falar sobre a história de Alagoinha, né, e quiser retratar a história da minha rua Antônio Isidoro da Silva, tá? Eles vão ter aqui uma fonte não escrita, que é a minha tela, o meu quadro, falando sobre a minha rua, tá? Rua Antônio Isidoro da Silva, que faz parte da nossa cidade de Alagoinha, Pernambuco. Tá vendo? Tá bom? Vou até aproximar mais de vocês, tá? Vocês conhecerem um pouco tentar lembrar um pouco da rua, né? Quem for daqui da zona urbana, para lembrar um pouquinho da rua Antônio Isidoro da Silva, tá bom? Tá certo? E da zona rural também, tá? Quem não conhece, passar a conhecê-la, tá bom? Então aqui é a minha casa, a casa dos meus pais, onde eu moro, e aqui é a minha vizinhança. Mas assim, o intuito é mostrar para vocês a importância dessa questão das fontes escritas e não escritas para o historiador, tá certo? Para que ele possa entender e compreender o seu passado, tá? Então ele vai se utilizar das fontes, voltando, recapitulando, das fontes escritas. Ele vai se utilizar das fontes escritas, jornais, revistas, escritas, tá? Livros. Então toda fonte escrita, ele vai se utilizar da mesma, tá? Para que ele possa fazer a sua investigação dos fatos, certo? Cartas, registros, entre outros, tá? E a não escrita é justamente que faz parte das fontes não escritas. Eu vou citá-las novamente, né? Vamos recapitular. Pode ser objetos, pode ser vestimenta, pode ser fotos, poderá ser pinturas em telas e outros recursos mais, tá? Que eles podem usar, tá? de todas essas fontes para posteriormente fazer a sua produção de texto, tá? Para que nós possamos conhecer mais a respeito, termos em mão esse conhecimento, tá? Que o historiador, na sua investigação, tá? Ele vai nos dar e nos oferecer, tá certo? Aí, nós já vimos aí o que é história, para que ela serve, a divisão da mesma, né? No que diz respeito das fontes, né? Históricas, escritas e não escritas, tá? Nós já vimos aí esses exemplos, e nós vamos ver agora a questão de outro fator de suma importância para o historiador, gente, que é o tempo. Certo? Ele é de suma importância para nós, tá? E para o historiador, certo? Mas eu vou falar um pouquinho a respeito do tempo, para que a gente possa entender algumas situações que eu acho muito interessantes, tá? Cada pessoa tem uma maneira de perceber e viver o tempo, tá? Dependendo do seu estado de espírito,
e da época em que vive, né? Tem a questão aí, no que diz respeito ao tempo, tem a questão dele passar a questão dos sentimentos, a questão do sentimento, tá? Vamos colocar dessa forma, tá? Por exemplo, quando nós estamos assim, vamos para uma festa, né? A festa tá tão boa, né? Que a gente nem vê o tempo passar, nem sente. Tô falando a questão de sentimentos, no que diz respeito ao tempo, tá? Quando nós vamos fazer aquela viagem maravilhosa também, a gente não vê esse tempo passar, né? A gente nem sente ele passar, tá bom? Mas se formos para o nosso trabalho, né? Na jornada, no que diz respeito ao trabalho, né? Outra atividade que possamos fazer que não seja... Para mim, o meu trabalho é interessante, né? Mas em termos de sentimento, tem gente que diz assim, tem gente que pensa assim: eita, mas olha, o dia hoje não passou. Menina, a sensação que eu tenho é que esse tempo hoje não passou de jeito nenhum. Não é verdade, minha gente? Não é? Com a questão do tempo, estou falando que diz respeito à questão de sentimento, né? Aí tem gente que diz assim, vamos para outra situação, né? Tem gente que diz assim, meu Deus, né? Tem gente que quando perde um ente querido, nós estamos passando uma situação muito difícil no que diz respeito à pandemia, né, gente? E tem outras situações que é quando a gente perde um ente querido nosso, né? Ou próximo da gente. Isso pode ser um colega, né? Isso pode ser um parente nosso, um vizinho nosso, enfim.